Muito bem, fã de esportes, começando o nosso Linha de Passe nesse domingo, que não der tempo de falar hoje, fica tranquilo que a gente fala amanhã, que tem linha na segunda-feira também, às 10 horas da noite, viu? E assuntos que a gente vai poder explorar melhor também, como esse assunto do Neymar, essa possibilidade aí de retorno ao Santos Futebol Clube aí já, quem sabe, no próximo mês de fevereiro. A gente vai falar um pouquinho disso também, mas começamos pela vitória do Corinthians sobre o Velo Clube por 2-1, segundo jogo do Corinthians no campeonato, professor, segunda vitória por 2-1. Um time diferente, se a gente pegar o time que começou contra o Bragantino, só tínhamos o Romero, o Kaká e o Donelli, né, de titulares. E aí eu te pergunto, se o time de hoje mostrou já ser melhor que o time da primeira rodada, claro, sempre com aquela análise do momento. Só 2 joguinhos, o recorte é pequeno ainda, né, prof? Boa noite. Boa noite, William, companheiros. Olha, se é melhor, não sei, mas penou mais. Penou mais que o Corinthians da primeira rodada. O Corinthians da primeira rodada sai perdendo, vira o jogo, mas foi mais constante durante a partida. Hoje, o que assusta é que depois do Corinthians... Bom, o Corinthians faz 1-0 com esse gol de bola parada, né? Foi bem o Coronado hoje, hein? O Coronado e mal o goleiro Dalton. Ele Nessa bola ele caiu muito estranho. Como Dalton que ele é. Ah, muito bem, prof. Mas tava com saudade disso. Gostava disso. Mas Ele depois... deve ter chegado muito louco no jogo. Prof. Muito louco. Depois ele pega o pênalti do Romero, um lance muito importante com o Yuri Alberto. Na altura do jogo que o Velo empata, Misturou tudo. o empate já era merecido. Aquela altura o Velo começou melhor o segundo tempo. Mas depois, com as alterações, e aí o Thales Magno foi muito importante nessa história, né? O Igor Coronado estava cansado desde o primeiro tempo. O Corinthians acabou se superando, o que não é pouco para esse começo de ano, viu, William? Para aquele que acha que é pouco, o Corinthians tem 2 vitórias em 2 jogos, num momento do futebol brasileiro. Tá certo que alguns dos grandes clubes nem estão de corpo presente aqui, né? Principalmente os que estão nos Estados Unidos. Mas se você olhar aí nos estaduais, todos os grandes estão com muita dificuldade para pontuar nesse começo. É claro que a gente sabe, não são os times principais, mas pontuar é importante até para você ter mais tranquilidade para frente. Veja o caso dos cariocas. Eles vão ter que correr atrás de um prejuízo de pontos muito sério quando os times principais estiverem de volta, de Botafogo, de Flamengo. Então, eu acho que isso tem que ser valorizado, sabe? Esses 6 pontos do Corinthians são mais importantes do que qualquer coisa que você possa tirar para o futuro da temporada. Eu perguntei para o professor se foi melhor que no primeiro jogo. Professor, se foi melhor, eu não sei. Aí o Birner abriu os braços aqui, como que disse, como assim? Como assim? Foi melhor, Birner? O que você discorda? Bom, primeiro, boa noite. Tudo bem? Boa noite. A professor Celso Zelt, de quem gentilmente discordarei daqui a pouco. Sabia, uma reação muito intempestiva. Contra quem foi o primeiro jogo? Contra o Bragantino. Que é um time adversário que, né, em tese, melhor que o Velo Clube. Mas que tem os fora de casa. Mas que tem os mesmos problemas de calendário de uma temporada com início antecipado. Perfeito. E que impede que eu faça qualquer avaliação realista de prospecção do que vai ser a temporada do clube. Eu consigo olhar muito mais para o ano passado, para o final do ano passado, quando eu penso no Corinthians, para falar do que eu espero da equipe, do que eu consigo olhar para qualquer coisa que aconteceu nesses 2 jogos. Tá. Eu discordo do professor Celso Zelt sobre a importância dos pontos, porque eu também não acho que o campeonato seja tão importante. Era importante para evitar a crise, mas não para tornar a temporada à altura mas foi do que isso o torcedor deseja. É importante para dar Mas tranquilidade. a situação, por enquanto, é tão irrelevante por causa da antecipação do calendário do começo, que nem os times do Rio de Janeiro com dificuldades de resultados estão entrando em crise quando não conseguem pontuar contra os pequenos. Lembrando que os pequenos cariocas quase sempre são bem piores que os pequenos paulistas. Mas não frequentam a segunda divisão. Mas aí eu te pergunto, se o Corinthians tivesse perdido para o Bragantino e perdido hoje... O meu discurso seria o mesmo. Não, tudo bem, mas você acha que ia estar todo mundo... tudo bem, é tudo certo, muito tá bacana. injusto cobrar de jogadores com tão pouco de tempo de treinamento. Mas para o clima, para a sequência, é melhor você ir trabalhando com vitórias ou empates do que você ir trabalhando em cima de derrotas. Sempre é melhor ganhar do que perder. É isso. A não ser para educação. Né? Mas sempre é melhor ganhar do que perder. De qualquer forma, eu acho que o que a gente tem que pegar, o que eu consigo pegar de útil desse jogo é a manutenção da ideia do treinador de jogo. Né? Mesmo mudando as peças. Com um trio de volantes, com um volante construtor pelos lados, com um que pega mais, dando meia de liberdade. Obviamente, quando estiver bem, vai ser o Garro. Hoje foi o Coronado. Acho que o estadual vai ser legal para o Corinthians, porque a insanidade que o Ramon Dias fez ano passado, quando ele escalou contra o Flamengo, o Coronado e o Garro, mais 2 atacantes, Yuri e Memphis. Sofreu. No estadual dá para fazer contra os pequenos e ganhar jogos. Dá para tornar o time mais empolgante, ofensivo, somente jogando em casa, divertido.
Então, acho que para observação, para dar ritmo aos jogadores, legal. Isso podia ter acontecido no treinamento, acontece no jogo. E quando acontece com vitória, digamos que o professor Celso Zelt fica mais feliz e os corintianos concordam com ele também. E aí a gente vendo o gol do Thales, né? E aí, Breiler, eu olho aqui e falo, bom, primeiro jogo, o Romero foi bem. O Romero até exerceu uma funçãozinha de garra no primeiro jogo, né? Ali no meio e tal, se deslocou, fez uma função. A gente pode tirar aqui como um bom exemplo no primeiro jogo o José Martínez, que também, caindo um pouco para a direita também, foi interessante. Hoje já não foi titular, o Romero foi, né? Thales Magno, os 2 jogos, bem, hoje fazendo gol, inclusive. Esse é um jogador que dá para melhorar bastante nessa temporada, né? Então, aí hoje a gente tem o destaque do Coronado, que foi bem, sempre com aquela característica dos chutes de fora da área, foi assim um gol de falta, mas também arriscou. Tecnicamente é bom jogador. Durante o jogo, e tecnicamente é bom jogador. Aí você vê a opção do Carrídio. Deu opção ali para o Ranielli, no lugar do Alex Santana, enfim. Mateuzinho, num lado ali onde tem o Léo Maná, e aí talvez o Corinthians precisasse de um reserva um pouquinho melhor para o Mateuzinho, mas enfim. O que eu quero dizer, falando todos esses nomes, dizendo que uns foram destaque de um jogo, outros se destacando no outro, é assim, me parece que é um Corinthians com uma certa consistência de elenco, porque você falou de manter a ideia, mas com peças diferentes. Ou seja, aquilo que a gente fala de profundidade de elenco, e o Corinthians tem o mérito de não ter perdido peças, né? Não vai ao mercado contratar, não tem grana para isso, para fazer grandes contratações, mas o mérito é a manutenção. Só saiu quem o Corinthians quis que saísse, né? Talvez seja esse o grande mérito. É um time mais arrumado, é um time que está mais equilibrado, que tem uma ideia ali que já está estabelecida até pelo trabalho desenvolvido desde o ano passado? Boa noite, William, Prof, Birner, boa noite para o Fã de Esportes. Sim, o Corinthians já tem uma liga que vem do ano passado, a manutenção do elenco foi importante nesse sentido, e tem também um comando que dá suas caras não só no estilo de jogo, como o Birner falou, mas também na maneira de trabalhar. É muito Ramon Dias, por exemplo, observar que o Rian entrou bem contra o Red Bull Bragantino e botar o Rian no time titular. É muito Ramon Dias entender que o Pedro Raul fez o gol e, naturalmente, ele já passa na fila do Hector para ser a opção ao Pedro Raul. Hector, que tinha entrado de titular e não foi bem. Exato. Ele vai testando. Então, o Ramon Dias trabalha muito com esse curto prazo do futebol, curto prazo na competição de elenco. Isso é positivo, porque mostra que o Corinthians hoje tem alternativas para o treinador fazer isso. Olha, um cara ali baixou um pouco de rendimento, mesmo que seja começo de temporada, já tem alguém pronto para entrar. E é positivo também para o ambiente ter um Corinthians já nessa rotação e início de temporada. Porque eu entendo o que o Birner fala. É só estadual, ainda é um começo, não dá para traçar nenhum prognóstico. Mas se a gente lembrar o que era o Corinthians do ano passado e o que é o Corinthians hoje, passa muito mais confiança. O Corinthians do ano passado sofreu 5 derrotas consecutivas. Eu espero que o Corinthians faça um estadual forte quando estiver mais bem preparado fisicamente, quando tiver o tempo necessário para isso, porque eu olho muito para o Corinthians do ano passado, não pelo que eu vi nesses 2 jogos, é isso que eu quis dizer. Exatamente. Eu seria muito injusto, repito, da minha parte, fazer qualquer tipo de cobrança de desempenho para caras que se apresentaram há menos de 2 semanas. Mas se a gente falar em disputa por título, o Corinthians é um dos favoritos. Sem dúvida. O Corinthians entra como favorito com o Palmeiras e coloca o São Paulo no pacote também. O papel do William aqui tem 7 nominhos em destaque. 7 nomes. Ano passado, ele não punha 3. É verdade. Né? Primeiro, porque o time tinha sido todo remontado. Agora também precisamos lembrar o seguinte, se o Corinthians tem uma sobra de arrumação do ano passado, é mais demérito do que mérito, porque correu atrás de um quase rebaixamento. Foi. É por isso que está nessa situação. Foi. Né? Então é uma situação, acho que Corinthians e Flamengo são os 2 times que tinham uma base, por caminhos diferentes. E no Paulista também, depois daquela sequência de 5 derrotas, saída do Mano, o papo era evitar rebaixamento. O risco era esse, acaba não se classificando para a fase de mata-mata, mas hoje é um Corinthians com muito mais consistência, com muito mais profundidade de elenco. Ainda algumas carências, as 2 laterais, embora Mateuzinho e Bidu tenham mantido o nível do ano passado, pensando em opção, eu não sei, por exemplo, se o Léo Maná consegue segurar esse batido como alternativa no lado direito. Citei, não sei se Palácios e Hugo vão suprir ali essa concorrência que o Ramon Dias quer ter. Quem tem 2 laterais consistentes do futebol brasileiro? Não, mas aliás, bem lembrado em Palácios, hein? Que a gente sempre esquece do Palácio, ele está lá. Está relacionado, estava como opção hoje. É isso aí, estava no banco. Pensando ali em quem vai ser alternativa de fato,
pode ser que ainda exista espaço nesse elenco para qualificar mais. Mas eu não imagino o Corinthians fazendo grandes movimentações de mercado, até porque o elenco que terminou ano passado já era muito interessante. Então, quando chegando o Garro, ganhando mais minutos, até o Pedro Raul se colocando presente outra vez para dar uma mudança de característica, Thales Magno, e assim, eu também não... O Pedro Raul vai ser uma super alternativa? Não vai, mas se a ideia é ter um centroavante de estatura, presença de área, para mudar cenário no segundo tempo, faz sentido ter no elenco. Sim. Para constar, mas não com a expectativa de outros tempos. Mas eu vejo titular. Eu vejo o Corinthians nessa esteira do ano passado, e aí já são 9 vitórias consecutivas, né, contando aquela sequência do final do ano, num caminho muito mais promissor. E aí a gente faz a ressalva a bastidor, que continua fervilhando. Aliás, amanhã o Conselho vai votar a história do impeachment, né? Então, mas a gente viu hoje 42 mil torcedores na Neoquímica Arena. E a gente sabe que a torcida do Corinthians é isso mesmo. O campeonato estadual, enche estádio. Mas o clima, o ambiente era diferente. Não era de começo de estadual. Porque o extracampo pesa nesse sentido. A torcida do Corinthians abraçou o Augusto Melo não é porque confia cegamente nele. É porque o time deu resposta em campo. Sim. Única e exclusivamente por isso. E essa atmosfera pode fazer diferença para o Augusto Melo. O Augusto Melo hoje conta única e exclusivamente com o momento do time. E se o momento do time é positivo, começa o estadual mantendo a sequência do ano passado, ganhando as 2 primeiras, o time praticando um futebol de razoável para bom, dadas as circunstâncias de começo de temporada, isso para ele pode ser a pedra de salvação. Então, pensando no... É isso aí, galera. Essas foram as informações e como vocês viram, né? É uma vitória mais uma vez para o Timão. Já se completa em 9 vitórias seguidas, contando as vitórias do ano passado. E o Corinthians segue firme, né? Mesmo aí fazendo esse rodízio de jogadores, nós vimos no último jogo do Corinthians um time praticamente reserva. Foi ali no segundo tempo que o Ramon Dias fez ali as suas substituições mais fortes para o time, né? Trazendo aí o elenco principal. Mas hoje vimos o elenco principal do Corinthians e um deles que nós queríamos ver era o Memphis Depay, que hoje entrou em campo, se entregou ali, fez muitos lances, né? Criou algumas jogadas ali perigosíssimas para cima do Velo, mas acabou não marcando hoje. A torcida queria muito ver um gol dele, é claro. Artilheiro 2024, Yuri Alberto. Queríamos muito ver gols do Yuri Alberto. Nós vimos ali algumas jogadas que o Yuri, né, acabou construindo, chegando diante do gol, mas não conseguiu marcar. E hoje quem marcou foi Thales Magno e, é claro, Coronado. Não podia passar um jogo sem vermos o gol do Coronado, que já há muito tempo tem feito ali algumas jogadas, construído jogadas juntamente com o ataque do Corinthians para tentar fazer o seu nome, mas tem ficado um pouco apagado com tantas estrelas que hoje tem no Timão. Nós vimos no último jogo o Pedro Raul marcando um gol, né, após 9 meses de jogo, e agora nós vimos aí os comentaristas da ESPN dizendo que ele é um bom nome, mas talvez não é o nome mais relevante do Timão ali como centroavante. E eu gostaria de saber a sua opinião, né? O Pedro Raul, ele já vinha realmente sem marcar há 9 jogos, vinha um pouco apagado, mas agora aproveitou ali a sua jogada, né? Aproveitou a sua oportunidade no último jogo e eu gostaria de saber a sua opinião. Você acredita que o Pedro Raul, nessa temporada 2025, pode aparecer mais e ele é um bom jogador para estar colocando junto com o elenco principal do Timão? Ou você colocaria outro nome no lugar dele? Deixe aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Quem seria melhor no lugar de Pedro Raul? E é claro, você gostou do jogo que você viu hoje? Foi um jogo bom? Deixa aqui embaixo nos comentários se você mudaria alguma coisa, porque é claro, nós que estamos vendo o jogo de fora, nós temos uma visão um pouco mais aberta, né, das situações. Eu imagino aí muitos torcedores dentro de casa e até mesmo no estádio, gritando ali, querendo colocar um ou outro nome. Deixe nos comentários quem você acha que teria uma melhor oportunidade, seria mais visto, ou até mesmo, né, completaria jogadas que nós vimos hoje, jogadas que não se completaram, não se finalizaram em gols. Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião e, é claro,
Você já sabe que todas as notícias do Timão e a temporada 2025 você encontra aqui no canal. Então, para não perder nada, já se inscreve aí no canal, clique no sininho e seja avisado sempre que sair vídeos novos aqui do canal. Deixe o seu like para me apoiar, isso me ajuda demais a saber que vocês estão gostando das notícias. E é claro, deixe também o seu nome, de onde você está falando, para receber um salve no final de cada vídeo aqui no canal. Mais uma vez, muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, fui!